Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai ter a nossa aulinha a respeito da litosfera, as rochas e as placas tectônicas, ou seja, a estrutura interna da Terra e os agentes endógenos. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é a respeito da origem dos continentes, a teoria da deriva continental e das placas tectônicas. Para a gente entender esses fatores, é preciso observar para o interior da Terra. A Terra tem uma estrutura, ora líquida, ora sólida e ora plasmática. Então vamos iniciar da parte mais interna da Terra. A parte mais interna da Terra é chamada de núcleo. Esse núcleo ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno ele é rochoso, enquanto o núcleo externo ele é líquido. Do que é constituído esse núcleo? Esse núcleo ele é constituído basicamente de níquel e ferro. Após o núcleo, observando a imagem ali da estrutura interna da Terra, essa imagem que está mais acima, nós temos a parte laranja, que é o manto. O manto ele é uma estrutura em forma de plasma, né, como se fosse uma pasta, imagine uma pasta de dente, tá? Também formada por rochas derretidas. Lembrando que quanto mais para o interior da Terra, mais quente é a temperatura. Dessa forma, as rochas elas sofrem um processo chamado fusão, onde elas derretem, tá certo? E a estrutura mais superficial é chamada de crosta terrestre ou litosfera. Então essa é a estrutura interna do nosso planeta Terra. Beleza? Vamos para frente. Bom, como é que teriam surgido os continentes? Já que o importante para nós na geografia é compreender a relação do ser humano com o espaço que ele vive, né? E se a gente for analisar esse tipo de transformação que aconteceu no nosso planeta Terra, é importante para a gente compreender também a distribuição das pessoas, tá certo? É preciso conhecer a origem dos continentes, tá bom? Então sabe-se que há mais ou menos 225 milhões de anos atrás existia um único continente chamado Pangeia, tá? E tínhamos também um oceano chamado Pantalassa. O que começou a acontecer? Essas porções continentais elas começaram a se soltar uma da outra, tá? E há 200 milhões de anos atrás elas se dividiram em duas partes. Uma chamada Laurásia, que ficava acima da linha do Equador, ou seja, a norte da linha do Equador, e a outra chamada Gondwana, que ficava abaixo da linha do Equador. Tá? Então formou-se duas porções continentais. E aí, né, no período Jurássico, nós tivemos aí mais uma separação dos continentes, desfazendo esses dois grandes continentes que teriam surgido. E aí isso foi acontecendo, né? As porções rochosas foram se soltando uma das outras, foram se deslocando pelo oceano, e aí formando o que nós temos atualmente, que seriam, né, os 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e a Antártica. Certo? Bom, quem propôs isso? Quem afirmou isso pela primeira vez, né, e tentou defender essa ideia? Foi um geofísico alemão chamado Alfred Wegener. Ele fez isso em 1912. Ele afirmava que inicialmente existia
uma única massa continental, chamada Pangeia, cercada por um único oceano chamado Pantalassa. Tá? Com que base, o que ele afirmava para defender essa ideia da deriva dos continentes? Então, três coisas basicamente. A primeira é que os continentes se encaixariam como se fosse um quebra-cabeça. Certo? Bom, até aí é só uma suposição, não explica nada isso. A segunda é que ele encontrou fósseis de animais em continentes diferentes, mas ele afirmava que esses fósseis de animais e plantas jamais conseguiriam atravessar um oceano. Dessa forma, em algum momento da história, esses continentes estavam juntos. E a outra afirmativa dele é que existiam rochas semelhantes, com a mesma estrutura, em continentes diferentes. Isso só poderia acontecer de uma maneira, se eles estivessem juntos também. Porém, ele não conseguiu, nada disso serviu para provar que os continentes estavam unidos. Bom, vou mostrar uma animação para vocês, né? Para que vocês observem agora. Bom, o que aconteceu? Essa teoria da deriva dos continentes proposta por Wegener, ela caiu em desuso, tá? E o que aconteceu mais para frente? Na década de 60, alguns geólogos americanos encontraram uma possível resposta para isso. Então você veja, de 1912, quando ele propôs a teoria da deriva dos continentes, até 1960, essa ideia ficou praticamente, vamos dizer assim, no meio científico, esquecida. Porém, depois ela volta à tona. A resposta, segundo esses cientistas, estava no fundo dos oceanos, pois as rochas situadas no centro do assoalho submarino, ou seja, no fundo submarino, são mais recentes do que aquelas que estão nas bordas dos continentes. Dessa forma, qual foi a conclusão deles? Que existiam grandes esteiras rolantes submarinas que renovariam a disposição dessas rochas. Certo? E existiriam fendas também que provariam que as rochas da superfície terrestre, grande parte delas, teriam uma origem do interior da Terra. Ora, mas observando essas fendas, eles também concluíram que ora essas fendas estavam mais próximas e ora essas fendas estavam mais distantes. Dessa forma, eles conseguiram explicar que os continentes realmente estão se movimentando, cada um numa direção. Beleza? Não sei se ficou claro, mas depois eu vou mostrar o mapinha para vocês como é que isso funcionaria. Tá bom? Essa nova teoria foi chamada de teoria das placas tectônicas, de que a crosta terrestre estaria dividida em grandes placas com espessura, com tamanho, com profundidade, que variam em média 150 km, algumas menores, 5 km, 8 km, 10 km, e outras mais espessas, 200 km, 150, 180 km.
essas placas elas flutuariam no manto. Então elas ficam entre a crosta terrestre, que é a porção mais superficial, e o manto, que é a segunda camada. Então elas ficariam nessa porção aqui, entre uma e outra, tá bom? Numa região chamada astenosfera. Beleza? Tudo bem? Bom, esse material pastoso que está no manto, ele chama-se magma. A gente vai ver para frente que quando esse magma é expelido para a superfície, ele muda de nome. Ele passa a se chamar lava. Tá certo? Vamos lá? Bom, o que acontece com essas placas tectônicas? Então, são grandes placas rochosas, né, que se deslocam sobre o manto. E aonde elas se encontram e aonde elas se separam ocorrem alguns fenômenos. Então, esses fenômenos estão relacionados a terremotos, a atividade vulcânica, a tsunami, a formação de montanhas, chamado orogênese, tá? E essas bordas, elas são muito instáveis em função desse encontro das placas tectônicas. O que acontece? Quando você tem uma placa tectônica, né? Você tem a borda dela, que é a área de contato com outra placa, mas você tem o interior dela. Essa parte do interior da placa tectônica, ela é uma área mais estável. E por consequência, é uma área onde não ocorrem fenômenos como vulcanismo, tectonismo, terremotos, formação de montanhas. O relevo nessa região ele é um relevo mais antigo, tá bom? Mais baixo. E a gente vai ver tudo isso para frente. A camada externa da Terra se assemelha a uma casca de ovo rachada. É constituída por 7 grandes fragmentos de formato irregular, chamados de placas tectônicas. A área de cada uma delas equivale a milhões de quilômetros quadrados e recebem um nome particular. São elas a norte-americana, sul-americana, africana, eurasiática, antártica, indo-australiana e a placa do Pacífico. Entre as placas maiores, há placas menores, que também ocupam milhares de quilômetros quadrados de área. Elas incluem a caribenha, a arábica, de Nazca e a placa das Filipinas. O formato das placas é convexo. Sua curvatura acompanha o formato da Terra. Algumas placas formam o fundo do oceano, como a placa do Pacífico, e às vezes formam o oceano e os continentes, como a placa africana. As placas tectônicas variam entre 50 e 80 quilômetros de espessura e consistem de uma fina camada de crosta terrestre com uma parte sólida do manto em sua base. Elas estão sobre um tipo de rocha semissólida, parcialmente fundida com o manto da Terra chamado magma. As placas tectônicas rígidas movem-se sobre a superfície do magma, deslizando uma ao lado da outra. Em geral, os movimentos são praticamente imperceptíveis, são muito lentos. A velocidade média de deslocamento é de apenas 5 centímetros por ano. Observem aí, né, as nossas placas tectônicas, a divisão das placas tectônicas no globo terrestre. Nós estamos aqui, tá? Então aqui é o Brasil. Nós estamos bem no interior de uma placa tectônica, bem na parte central da placa sul-americana, e por conta disso nosso território é mais estável, considerando esses fenômenos todos, tá? Então, né, essa aqui é a placa sul-americana, é uma placa estável, né? Considerando a localização do Brasil, o Brasil está numa região estável dessa placa.
Observem que cada placa tem uma flechinha, tá? Essas flechinhas, elas indicam o quê? Elas indicam o sentido que essa placa ela percorre. Então veja que a placa sul-americana ela vai de leste para oeste. Então a flechinha ela vai em direção oeste, tá bom? Se vocês olharem a placa de Nazca, que é essa aqui, ela vai no sentido contrário. Então ela vai de oeste para leste. O que significa isso? Isso significa que nessa região aqui onde tem essa linha vermelha com esses triângulozinhos, é uma região de contato entre as placas tectônicas. Então nessa região aqui, aqueles fenômenos que eu falei para vocês, de terremotos, vulcanismo e formação de montanhas, ele é um processo muito mais ativo do que em outras regiões. Então, todo lugar onde tem o encontro das placas, então aqui em cima na placa do Pacífico, aqui na Europa, né, a placa africana com a placa euroasiática, aqui nessa região com a placa indo-australiana, com a placa euroasiática, a placa do Pacífico, né, com a placa euroasiática, todas essas regiões aqui, onde ocorre esse encontro, onde elas se encontram, vão para a mesma direção, ocorre com maior frequência esses fenômenos todos. Tá? A gente vai ver para frente que essas regiões elas são conhecidas como limites convergentes de placas tectônicas. Bom, vocês devem ter observado também nessa imagem que existem essas flechas laranja que indicam o afastamento de uma placa e outra. Tá? Esses limites aqui de afastamento, essas bordas, chamam-se bordas divergentes. Também ocorrem fenômenos como atividade vulcânica, derramamento de lava, formação de montanhas, terremotos, mas com uma intensidade menor. Bom? Então, observem aqui. E existem essas aqui, ó, que são placas que raspam uma na outra, que são chamadas de limites transformantes. Aqui ocorrem terremotos também. Tá? Atividade vulcânica nem tanto, mas terremotos são constantes nessa região. Certo? Então, observem aqui ó, que existem terremotos, vulcanismo e formação de montanhas nos limites das placas tectônicas. Bom, professor, então me dê um exemplo de montanha que tem aqui nessa região da América do Sul. Eu dou a Cordilheira dos Andes. Me dê um exemplo de montanha que tenha nessa região aqui. Eu dou a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental no México. Professor, me dê um exemplo de montanhas que existam nessa região aqui, ó, da costa oeste da América do Norte. Sim, as montanhas rochosas. Professor, me dê um exemplo de montanhas que ocorrem aqui nessa região do sul da Europa. Nós temos os Alpes, temos também aqui no sul da Itália vulcões como o Etna, o Vesúvio, o Stromboli. Nós temos aqui nessa região do norte da Índia a Cordilheira do Himalaia. Nós temos aqui né, o Japão, que tem um relevo totalmente montanhoso. Tá bom? Então existem várias cordilheiras de montanhas que estão presentes nessas áreas onde ocorrem encontros de placas tectônicas. Tá bom? Vamos para frente. Observem aqui, né? Esses desenhos em vermelho são vulcões ativos. Então vejam que esses vulcões eles estão basicamente nas áreas onde ocorre o encontro ou afastamento das placas tectônicas, certo? Ah, professor, mas aqui no meio do continente, por que aqui tem vulcão? Tá? Então, entre essas placas, no meio dessas placas, existem grandes falhas também. Então, nessas falhas ocorrem atividades tectônicas, tá bom? Então, nessa região aqui do interior do continente africano, tá certo? Consequências, então,
né, nas bordas das placas tectônicas. Lembrando que essas informações é interessante que vocês anotem no caderno de vocês, tudo isso que eu vou falando. Nós temos o vulcanismo, os terremotos, tsunamis e formação de montanhas. Então, o vulcanismo, existe uma área chamada Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, que é essa região aqui, ó, que pega toda a borda do Oceano Pacífico, tá bom? Como se formasse realmente um anel, ou um círculo. Essa região aqui, ela concentra 70% dos vulcões ativos do mundo. São áreas onde ocorrem encontros de placas tectônicas, tá? Aqui também acontece terremotos, e o interessante que a gente precisa conhecer é um fenômeno chamado tsunami. Tsunami, ele é um fenômeno de ondas gigantes que atingem a superfície terrestre. Essas ondas, elas se formam no oceano e elas se deslocam até o continente. Elas ocorrem por conta de atividades vulcânicas no fundo do oceano, então essas placas tectônicas elas ficam se movimentando, e quando elas se movimentam demais, com muita força, elas acabam fazendo com que o solo oceânico levante, e aí faça uma pressão para a água subir. Tá? Então, é isso que é o tsunami. Ele ocorre no fundo do oceano, e essas ondas elas se deslocam em direção aos continentes, causando grande estrago. Beleza? E a formação de montanha, onde o fenômeno chama-se orogênese. Beleza? Quais são as principais placas tectônicas? Então, eu coloquei aqui a placa americana, e pega a América do Norte e a América do Sul. A placa do Pacífico, a placa antártica, indo-australiana, euroasiática, a placa africana. E aí nós temos os terremotos. Então, o que acontece? Cada vez que uma placa tectônica ela se encontra, provoca um choque. E esse choque provoca tremores, tá bom? Então, nós temos o foco, que é o hipocentro, e aí onde é sentido na superfície chama-se epicentro. Tá? O que mede a magnitude desse terremoto é o que a gente chama de escala Richter, que é uma escala que varia de 0 a 9, onde 0 é mais fraco e 9 é mais forte. Bom? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? O Etna, que é um vulcão que está ao sul da Itália, na ilha da Sicília, bem na ponta da bota, vamos dizer assim. Ele é o vulcão mais ativo do mundo hoje, e da Europa, por consequência. Ele está em erupção constante. Ele tem 3.322 metros de altura e está situado na parte leste da ilha da Sicília. Então, vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Esse é o Etna. Então, observem que ele é bem alto e tem cidades ali próximas, né? Cada vez que ele entra em erupção, cada vez que ele expele lava e fumaça, cinzas, né? As pessoas dessa região elas sofrem as consequências. Bom, como eu falei para vocês, então nós temos os limites das bordas das placas tectônicas. Então nós temos limites construtivos, que são os divergentes, as placas se afastam. Nós temos os limites destrutivos, né? O nome já diz destrutivo, por conta dos efeitos causados onde ocorre o encontro dessas placas. Então são placas convergentes. E os conservativos, que são as placas transformantes. Beleza?
Então aqui nós temos a convergência de placas, tá? Um desenho que ilustra tudo isso que eu falei para vocês, a atividade vulcânica, os terremotos, as placas se encontrando uma com a outra, né? Por que que mostra uma placa descendo abaixo da outra? Então, o movimento ele é assim, tá? Eu vou tentar pegar aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Tá. Vamos dizer o seguinte, isso aqui seja uma placa tectônica e essa aqui seja uma outra placa tectônica. E essas placas elas vão se encontrar, certo? Nós temos uma placa que é mais densa, mais pesada, mais dura, tá? Ela, por consequência, também é maior. O que que acontece? Essa placa mais densa, mais dura, quando ela se choca com a placa que é menos densa, ela tende a entrar por baixo dela, certo? E aí, essa rocha aqui, ela vai para regiões mais quentes do interior da Terra, ela derrete e volta. Esse fenômeno é chamado de convecção. Tá? E esses movimentos de convecção estão na página 13 da apostila de vocês. E eu vou mostrar um videozinho agora para vocês em relação a isso. Beleza? Dando continuidade agora, então vejam só como é que ocorre a convergência e como é que ocorre todo esse fenômeno de formação do magma. Então a rocha, ela entra por baixo da outra, ela derrete e depois ela é expelida novamente para fora da superfície através do magma. Nós temos os limites transformantes, que são aqueles em que as rochas raspam uma na outra, como eu já falei para vocês. E aí eles formam-se grandes falhas, né, na superfície terrestre. Observe uma imagem de um terremoto que ocorreu em São Francisco, em 1906, onde tem esse encontro dessas placas transformantes. Vocês já devem ter jogado GTA, né, San Andreas, então na região de San Andreas, essa falha é chamada de falha de San Andreas, tá? E veja só o deslocamento de 3 metros da cerca de uma fazenda. Porque o que acontece? Na medida em que uma placa vem para cá, a outra se desloca nesse sentido. Certo? E aí forma essa, né, ocorre esse fenômeno aí dos limites transformantes. Bom, tudo isso está na página 14 da apostila de vocês. E aí nós temos, né, os segmentos nos limites das placas convergentes, né? Eu deveria ter mostrado antes, isso daí está fora de contexto, mas, né, são as formações de montanhas. E aí nós temos as placas chamadas divergentes, que são aquelas que se afastam uma da outra. Então, se a gente olhar ali bem nessa imagem, nós temos aqui, deixa eu achar aqui o meu cursor do mouse, nós temos aqui o Egito, o Mar Vermelho, tá? E temos aqui a Arábia Saudita. Então, o Mar Vermelho ele está cada vez mais distante. Por quê? Porque ocorre esse fenômeno aqui, ó, onde essas placas tectônicas elas estão se afastando uma da outra. Tá bom? Conforme a imagem aqui. Então, essa é uma área de placas divergentes. Beleza? O que é importante a gente saber sobre as placas divergentes? Então, são limites construtivos. O que acontece? Essa lava no fundo do oceano, ela sobe e vai formando uma cordilheira, né, no fundo do mar. Vai formando um relevo específico. Bom? Então, aqui é um outro lugar onde ocorre divergência de placas, importante para a gente, porque está localizado próximo ao nosso território, né, que é a América do Sul e o Brasil. Então, veja, ele forma a maior cordilheira de montanhas do mundo, que é uma cordilheira de montanhas meso-oceânica, que está no fundo do mar, chamado Cordilheira Mesoatlântica. Ela vai desde o Atlântico Norte até a parte sul do Oceano Atlântico. E é isso, minha gente. Pessoal, então a atividade que eu quero que vocês façam hoje, ela é referente às nossas duas últimas aulas, que tratam sobre as rochas,
os minerais e a estrutura interna da Terra, bem como as camadas que nós temos nessa estrutura, tá bom? A atividade vai ser a página 93 do livro de vocês. Eu quero que vocês respondam a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, tá bom? Para isso, vocês vão ter 2 vídeos para assistir nessa aula. Este vídeo que vocês acabaram de assistir e um vídeo que trata somente sobre fósseis, beleza? Então é isso, minha gente. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.